Fala pessoal, quem é Fafetoso, tudo bem com vocês? Bem galera, vou estar reagindo, ranqueando e explicando todas as criaturas de energia Ordem Paranormal, feita aqui pelo AGC. E galera, é a energia aí que é a entidade do caos, cara. E eu acredito que é um dos elementos aí que a galera mais gosta, mano. E pô, eu também acho bem interessante, né? Tipo, essa questão do caos, cara. O bicho é ser loucona, né, mano? E tem essa variação de forma, tipo, ela não tem uma forma definitiva, né, velho? Tem a variação, até mesmo a própria relíquia, né? Pô, então é bem interessante, tô bem curioso aqui pra ver essas criaturas de energia e saber do que esses bichos são capazes. Então, simbora galera, parte pro react. Simbora galera, dá o play aqui, mano. Deixa o likezão. Ordem Paranormal, o tão esperado Qualidade, eita. chega. E quando eu falo tão esperado, eu falo Caraca, tão mano, esperado. daqui foi o último vídeo, né? Nós vamos finalmente falar de criaturas de energia. De longe, o elemento com seres totalmente a galera diferentes gosta, na temática e no combate, que faz total sentido porque o caos é a base de energia. Mas se esse é o seu primeiro vídeo nessa série, você chegou no momento perfeito, porque já tem os outros 3 vídeos de elementos. Pô, caraca, o da morte, mano. Desse daqui na playlist. Também tô curioso demais pra ver. Aqui em cima e na descrição. Mas eu vou explicar rapidamente como a série funciona aqui. Aqui eu falo de todas as criaturas do livro base e do suplemento, além de falar das extras que não aparecem no livro, mas já apareceram em série, marca-página e campanhas oficiais. As criaturas base vão estar ordenadas pelo seu VD, que eu já expliquei melhor nos outros vídeos se você quiser ver, mas resumidamente, quanto maior o número de VD, força, né? mais forte a criatura é. Anfitrião Enigmas do medo, em que vem junto da criatura, 413. é uma maneira de conseguir enfraquecer essas criaturas para ficar mais fácil de conseguir As combater relíquias, né? elas, Tem que esse geralmente mais de está 400. anexado à investigação delas e a temática. E com isso já estão ligados que a gente faz nossa tier listzinha, não baseado no poder, mas sim agora no eu acho que eu vou design, ficar aqui na temática, direita, né, conceito velho? e ficha da criatura, pra ver quão bem ela encaixa no universo de Ordem. Como sempre, spoiler é inevitável. Desconjuração, calamidade, segredo na floresta, quarentena e também as campanhas dos casos paranormais Não Siga a Luz e Voo da Morte vão todas ser comentadas e spoileadas. Aí, que é isso aqui? São spin-offs de livro? Alguma As coisa campanhas especificamente vão tentar manter o mínimo possível. Basicamente eu vou falar é só que elas existem naquela campanha, mas se você estiver querendo muito jogar ou ver uma série, estejam avisados. E aproveitem para poder usar as timestamps que tem na descrição, tem o tempo de cada criatura, então se você não conhecer a criatura que tá naquela parte, você pode simplesmente pular ou ir especificamente para a criatura que você quer. E antes da gente pular diretamente pro vídeo, se puder já deixar um like, se inscrever e talvez cogitar... Se inscreva aí, galera. Se inscreva aí, mano. O link do canal do AXG tá aí na descrição, beleza? Como esse daqui, Canal do é só clicar no vídeo e do botãozinho canal. abaixo e eu explico o resto. E bem, intro concluída e agora só resta o caos. Vamos lá. O anárquico. O nosso último É tipo zumbi, dos né? elementos. Agora vindo na sua Tá aqui, ó, versão galera. de energia. Bem, tem mais umzinho de elemento de medo, mas eles sempre... Pera aí, mano, eu não sei se deixar aqui embaixo que é Pra melhor. terminar a tropinha, a gente vem mais um que é bem parecido com os outros, mas que também tem a sua própria origem. O anarco vem pra nossa realidade quando alguém morre especificamente em um acidente. Algo que a vítima não teve nenhum controle. Por exemplo, um raio cair na cabeça, um acidente de carro, erro de logística, Caraca. construção, etc. E o corpo morto nesse acidente se encontra numa área com membrana fraca e a pele do corpo acaba ao longo do tempo se tornando translúcida, o líquido do seu corpo vira ácido e o anárquico logo desperta. Ô, O anárquico louco. tem seu comportamento como de muitas criaturas que a gente vai ver aqui pra frente. Ele é errático e ele pode te atacar gritando como um lunático sem pensar 2 vezes, ou ele literalmente ainda vai estar trabalhando como se nada tivesse acontecido com a vítima passada, fazendo até piada de pai pro grupo enquanto os agentes investigam em volta dele. E claro, o toquezinho de energia faz que ele possa estar no extremo de personalidade e no extremo do outro, literal, 1 segundo depois. Então, é muito maneiro de mestrar essa criatura, mas não tão divertido de dar como player. Bem, depende dos seus players. Mas de quão feliz ou não o anarco decida que ele tá no momento, o seu objetivo como agente é limpar ele da realidade e na ficha dele ele tem uma vida e uma defesa respeitável. Porém, nenhuma resistência igual o zumbi de sangue tem, mas ele tem um ataque bem Tipo, forte, é o nível dano básico bem do alto, básico, né? O mas inicial. consistente. 2d12 de dano e consegue mandar um play de 5% de Nex diretamente pra vala ou causar apenas 2 de dano. Bem temático, mas essa nem é a parte de maior caos da ficha dele. A habilidade principal dele, que é Comportamento Errático. Essa habilidade faz o mestre rolar 1d6 de dano no início de cada turno da criatura para determinar o seu comportamento no combate. Se rolar 1 a 2, ele faz uma investida e bate o jogador mais próximo. Se você rolar 3 a 4, ele lança um raio de energia em alcance Ah, então médio, você pode jogar o dado 2 vezes. o jogador. No 5, ele causa uma explosão em alcance curto, causando mais dano a um ser adjacente. E no 6, ele ri sem parar, faz um ataque surpresa e desengonçado, deixando o anárquico desprevenido até o próximo turno, que significa menos 5 de defesa no sistema, mas esse ataque não pode ser esquivado pelo jogador. Então se acabou que o alvo é o cara que construiu um monte de reflexo na ficha,
Ele vai tomar aquele 2/2 gostoso, e esse efeito negativo dura até o final do próximo turno dele. Então vai ser 2 turnos que ele não vai poder desviar. Que pode realmente fazer... Tô assistindo e aprendendo aqui, hein, velho. Maldoso Galera, eu não sou ligado em... Não é nas coisas de RPG de mesa, mano. Ficha, o Anarco é Pô, tá sendo interessante ver isso aqui, hein. Todos os zumbis, esse tem o maior potencial de dano, ainda tendo uma defesa bem decente. Mas claro, se der sorte com ele, todo o dano dele é o tem script número adicional, é puro dado. Muito diferente do zumbi de sangue, que tem um D6 mais 5, fazendo que o dano mínimo dele seja de 6 a 11, o anárquico tem o seu dano entre 2 a 24. Caraca. De tomar um soquinho ou literalmente morrer de dano massivo. Mas, fora essa ficha de 8, mano, é eletricidade aí, velho. O anárquico é perfeito. Energia, quer dizer, né? É uma né? tristeza que a gente não viu ele ainda numa temporada oficial. Até porque o comportamento dele, sendo totalmente aleatório, cara, seria muito maneiro de ver numa temporada. Você tem como até imaginar numa cidade abandonada, você vê um ônibus funcionando, o seu... Isso aqui é Gold, hein? Relíquia, mano. Call of Duty Black Ops 2. Anárquico, com algumas memórias da vida passada dele e o caos absurdo de energia fazendo que ele mantenha ainda esse ônibus funcionando, fazendo uns drift maluco e sendo completamente fora da caixa. E isso que eu acho que o anárquico é tão perfeito pra energia. E bem, os veteranos do canal têm zero suspense aqui. Aqui é S, né, mano? Eu adoro os zumbis. Eu acho que todos os 4 são basicamente essencial pra aprender cada elemento. Então, de como de costume, tomei spoiler da assim, morte. S também, velho. Perturbados de energia. Esse se origina quando uma alma é enlouquecida de forma brusca e agressiva. Sua psique pode ser tão violentada que a percepção da realidade se esvai antes mesmo de perceber que não está viva. Que faz total sentido com sua primeira aparição, que foi em um dos jogos da produção do anfitrião. Que provavelmente o perturbado... Mano, o Alan Zoka tava aí, mano. Participação especial braba, hein? E essa criatura agora vive em constante discórdia mental, uma confusão na cabeça que não faz que ela consiga agir direito. E apenas uma ideia se mantém, que é tentar diminuir a sua própria loucura ao compartilhar com os outros. E isso é demonstrado na sua ficha com um dano altíssimo consegue dar com um toque plasmático e que sempre consegue acertar um ataque pode implantar confusão no alvo, que causa mais dano mental no alvo e também vulnerabilidade à energia, que efetivamente dobra o dano que essa criatura pode causar depois. Mas nem é tudo de bom pra criatura aqui. O estado frágil mental e físico que essa criatura está faz um clássico canhão de vidro, com uma defesa bem baixa até, e sendo uma das únicas criaturas do livro inteiro que tem 0 em 3 diferentes atributos, fazendo fortitude e vontade serem desvantagens para ela, fazendo que, bem, tematicamente, rituais de conhecimento ser extremamente fortes contra ela, e estranhamente também jogos de corpo, no fantasma. Caraca, velho. Mas deixando isso de lado, rituais de conhecimento como se fazer sinapses que usam vontade como base para resistir a ele se tornam extremamente efetivos. Bem, se você considerar que essa criatura tem cérebro no primeiro caso, porque o texto desse ritual especifica especificamente isso por algum motivo, mas os rituais de conhecimento como invadir mentes não especificam isso, mas provavelmente para invadir mentes você tem que ter um cérebro, não? Tipo, então por que esse ritual tem que especificar os outros não? Deixa pra lá. Mas voltando, rituais de conhecimento que usam vontade como base é muito forte, fazendo que elas sejam ótimas criaturas para serem uns minions antes de um mini-boss, ou pelo menos mais pra frente em necks mais altos, colocar várias delas para conseguir lutar contra um grupo de necks mais alto. Elas não têm nenhuma habilidade muito legal e no final é só uma batida com uma temática bem maneiro. E bem, ela não tem a colher de chá de ser a primeira criatura que introduz o elemento, ela nem introduz tão bem quanto a ficou no S, velho. Então por mim, mesmo que ela seja interessante, ela tem que ir pra um B, uma ficha não tão relevante. O Ciborgue. Pera aí, ele mudou na edição, mano. Pera aí, galera. Tipo, né, o inicial lá, o anárquico não era no S, mano? Pô, eu tô doido, velho. Já que tinha sido no S, velho. Não foi, não. Caraca, velho. É muito forte. Fazendo que ela seja mais altos, colocar várias perturbado de energia B. E esse bicho aí... Elas não têm nenhuma habilidade muito legal e no final é só uma batida com uma temática bem maneiro. E bem, ela não tem a colher de chá de ser a primeira criatura que introduz o elemento, e ela nem introduz tão bem quanto o anárquico. Então, por mim, mesmo que ela seja interessante, ela tem que ir pra um B, uma ficha não tão relevante. Caraca, os bichos de energia são tudo sinistros, mano. Olha aqui na lista. Esse daqui nunca foi mostrado na série em si, mas tem uma missão que gira bem em volta dele, que é o Não Siga a Luz, que eu recomendo você jogar mesmo com um pouquinho de spoiler, que é uma ótima missão. A campanha, então, do jogo, né, que eles...
Que O tem, né, Cyborg mano? vem quando alguém da realidade tem a brilhante ideia de tentar controlar o caos da energia, trocando seus próprios membros por partes mecânicas através de maldições do paranormal. Fazendo uma Nossa. combinação perfeita de tecnologia, Pô, mas carne olha o e design. dor que a O que energia é isso? A galera agora desenha no demais sangue de ordem, velho. vem. E quando inevitavelmente a vítima dessas melhorias enlouquece, um ciborgue é tudo que resta. E agora, em gameplay, o Cyborg é comparável à Dama de Sangue, feito para ser um boss ou um mini-boss. Caraca! perfeito. O principal dele são os modos que ele pode tomar. 4 no total. Estado Alpha, que muda as habilidades dele para atacar inimigos próximos. Estado Beta, que muda para ser focado em perseguição. Estado Gama, que é focado em ataques à distância. E Estado Delta, que é um estado tático e defensivo. Que significa que ele tem 4 diferentes tipos de ataque básico e algumas habilidades vão mudando ao longo dos estados que ele vai trocando, que é perfeito, porque o problema que você tem quando você usa uma criatura para lutas de chefe, que geralmente são criaturas para lutas difíceis, é que são combates longos e uma ficha com poucas habilidades pode ficar facilmente repetitivo. Mas, se você tiver 3 a 2 habilidades que vão sempre mudando ao longo desses turnos, faz que seja literalmente uma das criaturas perfeitas para isso, porque toda vez vai ter alguma coisa nova para os seus players pensarem. E é exatamente isso que o Enigma do Medo faz que os agentes possam fazer. Porque o Enigma do Medo faz que os agentes, através de investigação, possam descobrir maneiras e combinações para conseguir desativar estados específicos do ciborgue. Assim, o mestre pode fazer a gloriosa combinação que eu sempre falo, que é ter uma investigação diretamente ajudando no combate. Algo que esse sistema faz muito pouco e precisa pra caramba. Mas acertaram demais no ciborgue. Talvez uma missão em uma grande oficina, onde você aprenda que tem um protótipo de um robô de guerra sendo feito. Tá escrito em diversos pedaços de diagrama que os mísseis dele têm falhado quando expostos a altas voltagens. Nisso, uma sessão depois de descobrirem isso, o player lembra no combate contra o Cyborg e ele usa um ritual de energia ou prepara algo, uma poça, não sei, como uma torradeira, alguma coisa, para conseguir fazer dar dano elétrico no Cyborg e conseguir que parece um pouco a Agatha, velho. E nem para aí. O boss tendo diferentes estados e os players podendo saber isso antes da boss fight, podem eles fazer estratégias específicas para conseguir realizar essa luta de melhor maneira. Eles podem falar, nossa, talvez esse estado Gama aqui, que ele tem mais ataque à distância, seja mais perigoso. Vamos desenvolver uma estratégia de desativar ele primeiro o mais rápido possível e depois a gente luta a luta inteira longe dele, para poder abusar que a gente destruiu essa possibilidade do boss. Que, cara, isso é tão maneiro de fazer, cara, e é perfeito, é isso onde o sistema de ordem brilha, com os jogadores sendo incentivados a planejar e combinar a investigação com a porrada. Simplesmente não tem lugar nenhum sem ser todo S pro meu Cyborg. Pô, da hora. Uivar. Ô, Esse louco. eu mestrei recentemente porque eu queria pegar uma experiência de mesa antes de falar, porque esse aqui é bem diferenciado. Ele é uma das nossas criaturas sobrevivendo ao horror, mas o seu próprio Caraca, os texto livros. não categoriza ele como criatura dentro do universo. Ele é uma anomalia climática, já que o Uivar é visto em nevascas inexplicáveis. Então ele aparece na quarentena? Seria possível. Quando você tá numa praia ou no meio de uma floresta tropical e começa a nevar, normalmente você já pensaria que é algo de outro mundo, ou aquecimento global. Mas nesse caso realmente é algo do outro lado, porque é puramente paranormal. O Uivar não só se diferencia na origem, mas sem DVD, já que ele é imune a dano e não tem Enigma do Medo, fazendo ele ser tão resistente quanto uma relíquia, já que ele normalmente pode ser usado, até mesmo como o livro descreve, como um obstáculo. Uma entidade que pode ser apenas sobrevivida, nunca enfrentada. Porém, mesmo contra a onda gélida do caos, há aqueles corajosos ou loucos o suficiente para acreditar que podem encarar a nevasca de frente. Beleza, dá pra pensar como uma silhueta, que tá ali mais para importunar do que para matar. Mas como a silhueta, há maneiras de conseguir derrotar ele escondido no seu próprio texto. Para isso, a gente tem que passar rapidamente pelas habilidades. Primeiro, como já deve ter percebido, ele cria uma nevasca de 90 metros em volta dele. Ele é invisível e apenas dá pra saber a sua presença pela neve paranormal e os gritos e rangidos paranormais que ele emite. Ele não tem um ataque básico, ele não tem uma garra pra bater, e causa dano invocando granizo e neve pesada por onde passa, fazendo até um efeito interessante para cobrir equipamentos de neve, podendo possivelmente impedir o funcionamento de um gerador, automóveis, e também tem a habilidade de beijo gélido, que essa é a sua habilidade principal. Ela na beijo base, gélido? É uma dano comum, porém quando zera a vida de um ser com ela, o ser, em vez de entrar no estado morrendo, ele é congelado num bloco de gelo. Efetivamente fica petrificado pra sempre, e isso cura o Uivar em 20 pontos de vida, caso tenha tomado dano. Mas aqui também há maneira de enfrentar ele. Destruir essas pessoas presas no gelo causa 10 de dano diretamente no Uivar, ignorando a resistência dele.
Então se destruir 10 pessoas congeladas, ele morre. Porém, é mais fácil falar do que fazer. Primeiro, o teu mestre precisa colocar pessoas pré-congeladas antes, já que ficar congelando e descongelando seus próprios companheiros cura ele mais do que dá dano. Além disso, os blocos de gelo têm uma resistência alta a dano, e esse dano machuca as pessoas dentro, fazendo que o primeiro dano vai deixar a pessoa morrendo, e o segundo, tentando tirá-la de dentro, vai executar ela. A não ser que você use fogo. Meu Deus. Ignora a resistência e não tem risco de acertar o alvo dentro. Mas fogo é um tipo de dano mais raro do Ordem, então... se o seu mestre providenciar, vai ficar difícil de conseguir. Mas isso dá uma brecha pra mudar um pouquinho semi-enigma do medo dele. Você pode fazer que o poder vital dele não vem das pessoas congeladas, mas sim de geradores congelados, criaturas congeladas. Dá pra imaginar um local parecido como foi quarentena. Frio pra caramba, nevando constantemente. Essa daqui é a galera do KSMP, mano, né? Essa criatura invisível enquanto elas Outra tentam coisa chegar que eu não de um lado assisti, pro outro da base pra conseguir destruir essas fontes de poder dele e conseguir enfraquecer a criatura e eventualmente destruir ela. Porque se não for assim, um combate com essa criatura é furada. Ele é invisível com negação total a dano. Isso é uma combinação desgraçada. Os players não vão poder fazer nada. E o clima em volta dele moleque, então, difícil também de botar passar, um bicho desse aí pra... dele, que ele vai ser mais rápido de jogadores. Então no meu teste que fiz na minha campanha, eu usei uma versão mais fraca dele, já botei pessoas congeladas no mapa e também dei armas de dano de fogo na luta em si, contra um grupo de 5 pessoas de Nex 30 mais 2 NPCs. E mesmo assim, essa luta basicamente matou 2 jogadores e 2 NPCs meus. Então, tipo... ele é bem perigoso e eu faria você... Mano, que é isso, cara? Caraca, tem uns bichos, né, assim, sinistro, mano. E nem é assim, perto ali das relíquias. Ele ser invisível vai fazer que os jogadores que não, literalmente, se jogar como personagem, vai querer entender essa criatura, vai querer tentar lutar contra ela, vai querer atirar contra ela. Então vão perder turno fazendo isso ainda e vão basicamente se ferrar pra caramba e provavelmente alguém vai morrer. Mas bem, ele funciona muito bem como obstáculo destrutível e também funciona bem se você quiser dar uma melhoradinha nele pra um Enigma do Medo melhor. Pra mim, ele tem muito potencial, mas não acho que é S-tier, então ele vai de A. Caraca. Anárquicos descontrolados. Ô, louco. Agora você pode estar se chamas roxas. Eu os dois existidos no vídeo de conhecimento, mas anárquicos aqui eu separei. E bem, é porque você logo vai descobrir que essa linha de evolução tem mais um membro, como o zumbi de sangue tem. Mas esse anárquico é como lembrado e o zumbi de sangue bestial, a evolução do zumbi base do elemento. E como sempre, ele tem a mesma origem de ser a vítima do acidente. Só que dessa vez, a vítima tinha Caraca, mais... olha isso, mano, o bichão sorrindo, velho. E o descontrolado é muito simples e perigosamente simples. O livro fala que ele é mais errático e não somente na maneira que ele age, mas bem como na gameplay dele. Porque ele vai fazer o seguinte combo. 120 de bater, VD. dando 2 ataques de 4d12 de dano de impacto. Vai colocar um efeito negativo em você com a passiva dele de aceleração. Que você, ao usar a ação de movimento e a ação padrão no mesmo turno, basicamente fazer uma ação completa, você vai tomar 4d12 pontos de energia extra. E mano, vamos fazer uma matemática errônea aqui, o mais simples pra gente entender. Vamos assumir que 4d12 é média de 24 de dano. Se você falhar tudo, você aqui já tomou 72 de dano. Já coloca o cultista no caixão. Tem quantos vídeos? Isso ele nem usou a sua habilidade principal. E é essa que ele fecha com chave de ouro. Peraí, o cultista tem quanto? Ele nem usou a sua habilidade principal. E é essa que calma. No caixão. Isso ele nem usou a sua habilidade principal. E é essa que ele fecha com chave de ouro. Com uma ação de movimento, o anarco pode fazer a centelha do seu centro do seu corpo explodir, causando 8d12 pontos de dano em todos em alcance curto. É uma de creeper, mano. 25 pra reduzir. Caraca. E todos os seres adjacentes a ele, literalmente um quadrado do lado, tem menos 2 dados de resistência a esse teste. E depois o anárquico falece. E tudo que eu acabei de falar, ele pode fazer em um turno, caso não precise se mover. Claro, esse combo tem o custo de literalmente acabar com a luta, porque a criatura também vai de arrasta pra cima. Mas, bem, cara, o dano que ele dá, literalmente dá pra levar mais que um personagem Nex 30, que é o balanceado pra 4 pessoas combater ele. E esse bicho é bem tanque também, então isso, moleque? Nem é a melhor estratégia, mas talvez seja a única que você consiga tentar fazer. O negócio dele é que, se você percebeu o que eu falei, ele só consegue fazer isso se ele não tiver usado a ação de movimento dele, porque ele, se explodir, gasta ação de movimento. Então, desde que você continue ficando longe dele, correndo, ele nunca vai conseguir
chegar perto de você e explodir, porque ele não pode fazer essas duas ações no mesmo turno. Então ele precisa chegar perto do outro turno, bater, e você ainda ficar do lado dele até o próximo turno. Então é difícil dele explodir sozinho. Você basicamente caetando ele como se fosse um creeper no Minecraft, tá ligado? Olha aí. Começa a explodir, você pra trás e não dá nada demais. Porém, é os meus pêsames pros lâminas dos combatentes que não vão poder dar dano nessa luta. Então, essa criatura não é aquelas que você abre o livro e fala: nossa, eu tô precisando de uma criatura pra um combate rapidinho aqui. E tá com descontrolado. Isso tem grande chance de TPK, se não tiver um planejamento antes. Ainda mais se o grupo não souber que essa criatura faz. Mas, se usado corretamente... Caraca, imagina aí, velho. E usar como obstáculo, dar a oportunidade do grupo ver essa criatura bem antes e planejar antes de chegar perto, aí sim dá pra ser muito legal. Então, por essa criatura ter uma habilidade bem diferenciada que muda basicamente tudo como é que você luta contra essa criatura, literal um self-destruct do Pokémon, eu sinto que ele merece um ar. Tem várias situações muito maneiras e lutas que você pode combar com ele, que deixa a luta bem perigosa, mas bem maneira de navegar pro time. E, bem, temática criatura de energia tem a habilidade da família Fritz, não? Sucal. Fritz, Espero ter falado o nome certo, mas também pode chamar só de Sucal. E ela é mais conhecida Caraca, esse daí também vem. série e também a sua pontinha com o DJ Gal. Interrompemos essa canção para um rápido recado da Sucal. Que isso aqui? Nossa, mas ela faz um solo incrível, não? Tá certo, mas agora voltando, como muitos já sabem, ela é muito parecida com seu duo, o Impape X, que ela também se origina de uma pessoa torturada pelo seu captor, com lendas vindo desde a época da antiga Suméria, sobre pessoas que eram torturadas quando eram escritas as atrocidades do seu captor na própria pele, ficando gravadas mensagens de medo eternamente no seu corpo e eventualmente ao longo do tempo e cada vez mais escrituras, eventualmente vira uma Sucal. Tendo dois elementos opostos de energia e conhecimento, e também é a parte principal de umas cenas mais engraçadas de Ordem, na minha opinião. Cara, Jesus Cristo, depois daquela cena séria do Kaiser, vem a perseguição mais do nada do Ordem, cara. Isso que era a magia de cada um controlar seu personagem no tabletop, cara. Isso daí mano, não tem preço. Mas voltando indo pra ficha, a Sucal, diferente do Impape, não começa na sua forma existida. Bem, pelo menos não como tá escrito no livro, mas teoricamente você ainda pode fazer aquela intro. Cinemática também. Invocar ela e tudo mais. Mas o Impape no livro fala que você tem que primeiro matar ele existido para ele conseguir basicamente ser evocado. A Sucal não fala, então estranho, mas você faz o que você quiser. E ela é uma criatura totalmente focada em dano mental. Basicamente a mesma coisa que a gente viu na série, com a habilidade principal dela sendo o grito, que aqui a mecânica que o Hakim usou para se proteger se torna uma parte principal da batalha, que você se proteger atrás de cobertura ajuda a passar do DT para tomar menos dano do grito. Mas a DT nem é tão grande porque a base já é 20, então você reduz por menos 5, é 15 DT só. Mas claro, é a habilidade que ela vai estar spamando a luta inteira, então se fosse uma DT muito alta, ia ser bem perigoso. Mas ela também tem um ataque básico e dá dano mental também, e também pode agarrar como uma ação livre, e combinando isso com um movimento de 10 quadrados ou 18 metros de voo, ela vai forçar isso aí, a escutar o solo dela. Caraca. Mesmo que tenha alguma coisa no caminho. Essa combinação dessas duas habilidades faz que a luta seja algo bem interessante. Mas eu não acho que ela tem muita base pra ser uma boss fight longa. Na própria temporada não demorou muito tempo pra lutar contra ela, e legitimamente, se você for botar ela da maneira que ela tá aqui, que ela é muito mais resistente como é que tava na temporada, provavelmente a luta vai ficar meio chata. Então eu tomaria um pouco de cuidado pra não ficar muito a luta, porque ela basicamente vai spamar o grito a luta inteira com um agarrão ali e aqui, que não vai ser muito interessante. Mano. Então no final, o que carrega essa luta é uma arena bem montada, pra fazer bastante cobertura maneira, talvez que ela possa destruir as coberturas ao longo da fight, talvez que os jogadores podem construir coisa no meio da luta pra conseguir se proteger, e no final, dá pra fazer uma fight legal. E bem, é sempre raro criaturas com foco total em dano mental. Porém, ainda fica o mesmo problema que eu falei do Impape lá do início da série. A história dele é meio presa na temática de desconjuração, e aqui não é diferente pra Sucal. Os scripts. Então eu fico meio pé atrás de usar eles fora, mas é totalmente possível, já que a origem deles, se você tirar o negócio da Suméria, tem como ser só um existido que foi feito especificamente para ser mais agressivo e ter essa diferenciação. No fim, eu acho que ela é mais interessante que a luta do Impape, eu acho que a mecânica dela desviar e você colocar bastante ênfase, que é bem. que não é muito usado em ordem, deixa ela muito mais legal. Mesmo assim, eu vou colocar ela bem no finalzinho do ar, um pouquinho pela luta, mas também por causa das várias cenas engraçadas pra caramba que ela participa. O Viajante. Uma criatura maligna e cruel, o Viajante das Polaroids é um ser que distorce lentamente as memórias de um alvo, se transportando através de fotografias e consumindo o rosto daqueles registrados nelas. Ele é mais um dos pecados criados por um coração homem,
inspirando-se no fotógrafo Salazar Lourenço, que com o ritual de assombração forçada marcando no caixão do próprio Salazar, fez com que o monstro se tornasse real e tivesse várias vítimas no decorrer da série, começando apenas devorando as memórias do Kaiser, mas depois criando um sorriso eterno, bizarro em Tristan, e depois apagando a luz do Orfeu para que a luz do paranormal brilhasse eternamente na Beatrice. Assim, é considerada pela comunidade de Ordem uma das criaturas mais brutais de todas as séries. E, mano, eles têm toda a razão. É uma criatura invisível, resistente e sempre faminto, mas não por carne, mas sim por memórias. Podendo agarrar suas vítimas para cortar sua carne no meio e também poder ver dentro da sua mente e literalmente roubar os seus melhores momentos. Que Com isso, sua habilidade mano? principal, que a gente vê no efeito menor no Kaiser e uma tentativa de efeito completo no Luciano, que com aquele 20 disfarçou a verdade que o viajante ia ver lá, que é devorar memória. Com uma ação completa, o viajante causa dano mental pesado na vítima agarrada, e mais importante, se ela falhar a resistência, perde a memória de uma pessoa para sempre. Caraca, mano, Cada doideira, memória velho. consumida, a força física do viajante cresce e a pancada dele vai ficando cada vez mais forte. Mano, o viajante é sinistro, cara. Que isso? Os outros deixavam a pessoa doida, mas esse daqui, caraca, rouba a memória, velho. E também com a mecânica de luta muito Devora, maneira, quer o dizer, uso né, mano? de flash de câmeras pra tirar a invisibilidade dele, faz que, como a gente viu na própria série, faz que a luta seja muito mais interessante, mesmo que tenha uma pessoa que tenha que ficar basicamente trabalho de ficar tirando foto. A única outra criatura que a gente viu parecida com isso foi a Rastropoda, que é mais ou menos parecida em visibilidade, mas não tem o mesmo potencial absurdo que o viajante tem. E não tem muito mais o que eu falar do viajante. Ele é legitimamente uma das criaturas, uma das poucas até criaturas que realmente incitam medo. Eu ainda lembro da cutscene dele aparecendo, aquela criatura bizarra com 3 rostos na cara. Que já tava tendo teaser nas Caraca, desde basicamente cinemática o início dele. de Desconjuração, finalmente tendo a luta ali. E com quanto, e tipo, matando 2 personagens extremamente importantes. E ainda dando uma pista, entre aspas, pro final dela. Simplesmente, o viajante foi muito core pra Desconjuração ser tão bom quanto ela é. E bem, se o Caraca. quesito do S é ser uma criatura que pode carregar uma temporada, eu acho que o viajante já se provou, Um não é? bicho sinistro A única desse aí. reclamação é que a ficha dele no livro não faz tanta Pô, grandeza, cara. essa criatura horrenda. que Levou tinha na 2 série, play, tem esses mas uma poderes mescla apelão. da série com a do livro faz Você tá doido. muito boa pra qualquer campanha. O Profundo. Vai. Selby já disse que criaturas como o Ocioso, a ideia vem dos medos Aham. reais que ele tem. Mano. E bem, se você já viu ele jogando Acho que é o Subnáutica, você né? sabe que talassofobia é definitivamente um dos medos que ele tem e que essa criatura invoca. Um ser de mais de 10 metros de comprimento, se assemelhando Mano, muito a muito uma lula rara esquisito, chamada véi. Megalopina, Caraca. que vive nas profundezas do oceano, e ele é originado pela fobia que eu acabei de citar. O medo das profundezas e do mar em si, que é a talassofobia. E isso é Nossa. perfeito, porque as profundezas do nosso mundo é o local propício pro paranormal. A gente tem um mínimo de conhecimento realmente das profundezas do nosso próprio mar. E nisso logo já Moleque, é mesmo. mais comum Caraca, dos imagina aí, filmes, as que é o criaturas medo do fundo do mar. desconhecido. Mano. E quando você junta essa com o próprio medo do mar, essas duas combinações criam o profundo. Funcionando muito bem como aquelas lulas gigantes dos filmes de terror marítimo, o Profundo vem totalmente equipado com habilidades para desativar o seu equipamento de navio, 8 ataques separados para cada um dos Meu seus Deus. tentáculos, dando dano massivo em todos os agentes de um time de ordem, e aqueles azarados que chamam a atenção demais do Profundo podem ser até agarrados e carregados por ele até o fundo do oceano. Isso causa ele não completamente destrua sua embarcação e você seja consumido pelo mar. O Profundo, Caraca. como eu já dei uma visão ali de cima, ele é bem difícil de lidar. Combate na água é bem complicado do sistema de ordem, e o Profundo vai estar basicamente sempre na água, né? Se fazer um combate com ele fora, mano, meus parabéns aí, que eu não acho que seria muito possível. E o Profundo é basicamente invisível. Quando ele tá dentro da água, ele tem uma camuflagem muito alta. Mas porque sinistro, hein, esse realmente, daqui, velho. os maiores Caraca, medos você da tá água, no você mar não e do consegue nada ver direito, um bichão basicamente, desse um pau destrói na sua seu frente, bar. dentro do mar. E bem, mesmo que a Puxa pro criatura fundo do gigantesca mar. pode literalmente Pô. aparecer na tua frente como se fosse um jump scare por causa disso. Então é difícil pra caramba de acertar, sendo basicamente invencível dentro da água. Fazendo que Nossa. você vai ter que conseguir achar uma maneira diferente de conseguir causar dano nele. E, além disso, como eu falei, a parte de agarrar as pessoas, ele pode literalmente consumir os seus aliados, colocando alguém dentro do próprio intestino e o ácido dele tá causando dano enquanto digere aquela pessoa. E a única Mano. maneira de conseguir tirar teu amigo é ele conseguir com muita força e constituição conseguir sair sozinho,
ou alguém conseguir cortar a barriga do Profundo para ela conseguir ter uma chance de sair. Mas o que ele proporciona com uma campanha é bom demais. Pensa no evento clássico de Monstro Marítimo. Você tá no seu barco de boa, quando o céu fecha, uma tempestade chega. Esse jogo é o quê? O Sea of Thieves, será? Vermelhas começam a aparecer em volta do seu barco, seguido de diversos tentáculos subindo lentamente pela proa do barco. Cê tá Começa a doido. aparecer danos a todo lado. Os membros são levados num caos total, deixando o anfitrião feliz de ver o seu Minion fazendo a festa. Mas isso nem mesmo conta o potencial de aventuras e submarinos ou simplesmente de explorações aquáticas que um Profundo pode simplesmente ser a chave para trazer aquele terror para a campanha. Ele é um pacote completo para uma campanha de Ordem no Mar, que realmente é bem raro, a gente não teve nenhuma ainda. Mais parecido a gente teve foi o Segredo da Ilha, mas realmente não mexe muito com o mar em si. Iam passar uma vibezinha de subnáutica, muito daquela vibezinha de Dredge, não tem erro com o Profundo. Pra mim, se você quer fazer uma campanha em volta dele, é perfeito. É assim. Mano. O Espectro Inesquecido. Esse daqui eu tô ligado, mano. Já apareceu, né? Mas é tipo a da Elizabeth, Essa né? criatura, mesmo que o nome fale ao contrário, não são fantasmas, ou uma concepção normal de espectros. Não é aquela história de um espírito, de um ente querido, morto, que ainda preso na realidade, cadeira volta tá pra doida. completar alguma coisa que não conseguiu fazer. O Espectro Inesquecido é uma memória, especificamente de um marcado. Aqueles são protagonistas da Isso história de mesmo, isso Ordem, mesmo. que podem modificar o destino. Mas que suas escolhas para modificar esse tal destino acabaram levando ele ao próprio fim. E essas memórias da sua morte ficam na membrana, normalmente no lugar significativo para sua morte, e quando um marcado com a mesma marca encontra nessa condição específica, o paranormal desperta e um espectro inesquecido surge. Nós já vimos exemplos na série com espectros inesquecidos da antiga Ordem, no episódio Jogos do Anfitrião, que eles veem uma visão do passado medieval da Ordem e lutam contra eles, já que faz sentido, porque cada um daqueles marcados do passado medieval foram controlados pelos mesmos jogadores dos personagens normais da Ordem no presente, fazendo que os dois tenham a mesma marca, e quando entram no próprio caixão deles, todos despertam. Tenho até um exemplo mais Da fácil. hora, E o bem. livro Caraca, dá mano. pra entender, que é no caso da Karina, por exemplo. Se ela aparecer no orfanato onde a Liz sucumbiu, o espectro da Liz e as memórias dela veriam para a realidade, porque os dois personagens são personagens da Gabi, então tem a mesma marca. E essa criatura é inteiramente customizável, sendo completamente baseada em quem era anteriormente. Por isso que ele tá aqui no VD 220, mas na realidade essa criatura não tem VD, você tem que calcular ela, que é baseado no neck de personagem que morreu, vezes 4, fazendo que é um Nossa, olha os cálculo cálculos, ao contrário que você faz para ver se uma criatura é balanceada pro seu grupo. Seguindo aos passo a passo, você consegue criar uma ficha que é a versão desse personagem como uma criatura, fazendo uma das fichas mais interessantes de Ordem, já que ele pode ter qualquer habilidade de personagem como uma criatura e também ser única porque é a única criatura que usa PE para suas habilidades, podendo assim ser uma das criaturas mais fáceis de derrotar, caso a ficha original fosse algo de suporte, ou simplesmente o primeiro marcado que morreu era tipo Nex 15, você tá voltando com um marcado Nex 55, ou legitimamente um pesadelo, caso seu combatente totalmente amaldiçoado, com aquela achazinha, vai voltar pra dizer um oi. Já que os espectros herdam quem é todos os aqui, hein, itens véi? e todas as habilidades Caraca. que o personagem tem quando ele morreu, que até mesmo no livro a gente tem o sinalizador da Liz, que essa ficha do espectro buffa ele tanto que você vai sentir o que Arachnazid já sentiu. Mas além disso tudo, todos conseguem a habilidade de apavorar, que dependendo do VD do espectro causa dano variável de sanidade, que ele demonstra aos agentes a sua morte, a cena relembrada novamente, que absolutamente pode causar cenas muito boas caso os companheiros da antiga equipe ainda estejam presentes. E eu não acho Nossa. que eu preciso explicar tanto quão maneiro é essa criatura. Além de literalmente ser uma maneira de trazer um personagem de volta, bem entre aspas, e conseguir ter uma cena maneiraça com o grupo simplesmente lidando com essa visão. E essa criatura, além disso, pode fazer um fake PVP bem realístico, até de basicamente um player super bufado contra a equipe de Ordem, que dá até pra você deixar o seu player, caso ele esteja com o personagem morto, controlar essa criatura também, sem muito problema, que eu acho Louco. muito maneiro. E essa criatura, eu Caraca, tenho véi. certeza Da hora a que vai dinâmica, hein? aparecer eventualmente na série mais uma vez, e eu não posso esperar.
absolutamente. Caraca, quando? Será no Apocalipse? Ou já apareceu no Hexatoma? Acho que não, né? Não, porque no vídeo linkzinho não vi nada sobre Você esse. tava achando que as esses estavam seres. certinha, tava falando de energia, tava Nossa, falando olha de isso. caos. Simplesmente lhe apresento a última linha de evolução do anárquico. Que Esse, isso, como cara. o zumbi de sangue colossal, é reservado para aqueles com um alto Nex que morreram no acidente e a energia tomou conta. Agora sem corpo, sendo apenas uma chama caótica de energia Caraca, que as olha, mano. próprias habilidades E de podem rostos. já explicar o porquê. Já que a gente volta para turnos completamente aleatórios através de um D6. Então vamos lá. Se ele tirar 1 ou 2, o anomiático salta 18 metros em direção ao ser mais próprio e fica adjacente a ele e faz ação agredir. Se ele tirar um 3, o anomiático se transforma num facho de energia e se move até ficar adjacente ao ser escolhido aleatoriamente entre todos que estejam enfrentando. Se tirar um 4, o anomiático se explode, causando um dano massivo a todo mundo em volta dele, dando um dano maior a seres adjacentes, e ele perde 50% da própria vida. A qual é a habilidade desses bichos, E se mano? ele tirar 5, É isso. ele faz parecido com o anárquico original e ri sem parar, ficando desprevenido até o início do próximo turno, mas quando ele estiver desprevenido, todos os ataques dele são mais imprevisíveis e o Nossa. defensor não pode esquivar deles de jeito maneira. E se ele critar como 6, o anomiático toca um ser adjacente, o alvo acumula uma quantidade absurda de energia e sofre 10d12 mais 20 pontos de energia, com uma DT de 30 para reduzir, que é literalmente um dano absurdo de ridículo. E todas as habilidades parecem fortes sozinhas, mas diferente da Ai, sua meu evolução anterior, ele não rola só uma vez. Claro que não, ele rola 3 vezes e combina os efeitos. E isso deixa ainda mais doido, já que é basicamente totalmente sorte. Ele pode, com uma ordem certinha de dados, atravessar o mapa inteiro, se mover 3 vezes o normal com o jogador, chegar no centro do seu time, explodir todo mundo e ainda quem ficar ainda em pé toma aquele toquezinho dando 12d12 de dano. Que isso, moleque? Ridículo. Literalmente pode dar um Mano. PTK em um turno quase. Ou se a ordem dos dados for o contrário, ele vai tentar tocar a parede, porque ele não tá perto das pessoas, ele vai se explodir dando 50% do dano do outro lado do mapa, e depois ele vai teleportar no meio do seu time, que já os caras estão salivando já com as arminhas pra poder meter simplesmente a porrada nele. E ele vai provavelmente perder mais metade da vida dele ali. Mas essa é a beleza da energia, que faz a temática dessa criatura ser muito boa. Caos, E da mano. mesma maneira do anarco original e do anarco controlado, essas criaturas são extremamente perigosas, que faz toda a cautela ser pouco. O que é isso, mano? Os Porque o caras dão dano muito dele, dano, na velho. É maior tipo parte das combate. vezes, é insano de alto. Porradeiro, E velho. todos menos os combatentes mais tanques vão zerar de vida em poucas ações. Olha, os E tanques tem vão zerar de os vida, velho. potenciais que ele pode dar com os dados muito zarados é insano. Ele pode legitimamente só pegar a nuke de dedo que ele tem e usar 3 vezes, que é do lado de você, se ele clicar 3 vezes no dado. Você pode fazer nada com isso, vai literalmente virar gosma plasmática no chão, fazendo o potencial de TPK dele ridículo. Então, como carniçal da morte, eu tomaria cuidado, que o VD mano, dele não isso aqui é criatura mesmo. tem a melhor descrição do potencial Criatura dele, é foda, mas velho. tematicamente ele é a energia como criatura. Ele não tem muita backstory, nem muita origem diferenciada, já que é o mesmo copia e cola as outras 2 versões do anárquico, mas mesmo assim, pelo combate dele, e literalmente fica teleportando, rindo sem parar, explodindo, deletando player, ou Louco, fazendo nada, louco. ele é basicamente um mini anfitrião. E pra mim, fica perfeito na linha evolucionária do anárquico, e ele merece um A. Caraca, mano. O Doideira. Infanticídio. Oxi. Sangue nos corredores Os goblins, não apenas atiça a entidade de sangue, mas também é de energia, com o caos que o vírus e infecções nas suas veias vão causar. Essa Caraca, junção velho. macabra dos elementos originada Doideira. pela fobia de doenças cria um vírus do infecticídio que a gente já viu bem no RPG especial de quarentena, que lá ele é muito bem explorado, sendo usado como arma biológica pelas empresas Panacea Mano, isso para lidar com outra criatura Pois do é que me lado, lembrou Os que é Incríveis, naquele velho. caso, o Nidere. E lá a gente descobre como o infecticídio funciona, já que ele é um vírus que pode ser infectado em qualquer pessoa, como uma doença comum, Caraca. como um toque ou incubado no corpo, mas também, já que ele é energia, ele é um vírus também bem digital, que também pode te infectar através de dispositivos eletrônicos, sendo um vírus de computador que pode infectar pessoas biologicamente. E quando isso ocorre, o vírus rapidamente avança nos estágios, causando Cara, tem um tremedeiras, gato no meio troca de aqui, cor de velho. olhos, Ué. cor nas suas veias trocando, Caraca. e eventualmente a cor da pele e a sua própria mente integralmente. Pô, design se doido, hein, desfaz, mano? virando somente um zumbi, sendo controlado somente pelo vírus. Com uma obsessão particular em perseguir tecnologia, algo que não é dito na sua ficha, mas é algo extra que aprendemos no Quarentena, que eu acho que adiciona bastante para a própria criatura. E normalmente o infecticídio também tem a tendência de se mesclar com outros infectados, virando uma grande bola paranormal.
buscando só adicionar mais pessoas nessa mescla gigantesca. E até parece um pouco aquele joguinho de celular usando o Tsunami que jogava uma cota atrás. É basicamente Lendário, um mano. feitiço. Caraca, Na nesse sua vídeo opinião, aqui o que vendo vocês só o jogo querem? lendário. A não ser de passivas especiais que fazem então mais dano de efeitos em área e menos de ataques singulares, já que eles são realmente uma quantidade absurda, uma massa de corpo, que fica difícil de proteger todos os lados contra uma granada, mas é mais fácil entender que basicamente se cortar a cabeça de um dos zumbis não vai causar tão dano enquanto a criatura inteira. E também a parte mais interessante é realmente o vírus em si, que essa criatura, tsunami de zumbis, infecta a cada golpe. E no livro a gente consegue ver que ele tem 3 estágios, com uma parte de doenças no sistema de ordem. Porém, diferente das outras, que você pode só curar elas fazendo um teste de fortitude no final de cada cena, essa você só pode fazer esse teste se estiver em temperaturas abaixo de 0, já que o vírus tem a fraqueza contra o frio, porque até mesmo aqueles totalmente infectados também podem simplesmente ser congelados facilmente com temperaturas abaixo de 0, que nem fariam isso com o ser humano normal, além também de impedir o vírus de infectar mais pessoas quando estão nessas temperaturas tão baixas. Mas mesmo nessas temperaturas, caso você não consiga curar esse vírus normalmente só com seu sistema imunológico, ele vai ir te destruindo por dentro, reduzindo a sua vida máxima a cada estágio, só ficando cada vez pior enquanto o vírus vai literalmente consumindo você, até você chegar no último estágio, que ali você já começa a literalmente passar o vírus pra outras diminuindo pessoas, aí, velho. tira a doença, e nesse ponto, se qualquer coisa fazer você cair a 0 de vida, que você provavelmente vai estar com menos 30 a 50 de vida, você vai literalmente nem cair no chão, você vai ficar de pé de novo, e vai virar mais um zumbi do infecticídio. E caso isso aconteça dentro da própria luta dele, ou pelo menos ele te infectou, e depois você voltou na luta de novo contra ele, você está no último estágio, e você chegar a 0 de vida, ele vai logo consumir o seu corpo infectado, se você se tornando mais um naquela tsunami, e ele cura 50 de vida. Então, é melhor rezar pro frio não passar. Mas a coisa mais interessante que a gente tem com o infecticídio não tá nem na ficha dele em si, mas sim que a gente tem uma possibilidade de criar esse vírus, que, diferente da maior parte das coisas do paranormal, até mesmo da energia, o infecticídio pode ser incubado em qualquer pessoa por um ocultista experiente o suficiente, usando o ritual sobrevivendo ao horror, milagre ionizante, que normalmente o efeito dele é poder curar qualquer tipo de efeito negativo de olhada, que tem o grande custo de ter uma alta chance desse processo infectar o aliado com o vírus do infecticídio, que faz esse ritual ser extremamente perigoso de usar e realmente muito fraco, mas é algo perfeito para a indústria panaceia, como por exemplo, que é a minha teoria, que talvez ela tenha usado realmente um ritual muito parecido com esse para evocar o infecticídio para a própria realidade e tentarem controlar ele em primeiro ponto. Meu que Deus, assim faz até sentido de tanto conhecimento controlar a criatura paranormal. A um ponto de conseguir criar curas completas e funcionais que a gente vê em quarentena, fazendo que realmente é algo bem controlado, entre aspas, né? Que a gente viu que eles não tinham realmente total controle. E no ranking, o infecticídio é muito bom. Não é uma temática na cara quando você pensa pra energia, mas o apocalipse zumbi, infecção e isso tudo a ver com doença, cara, é uma das coisas mais anárquicas que tem por aí na realidade. Como a gente próprio já viu na pandemia que a gente mesmo vivenciou, é um negócio que você realmente não tem controle, da noite pro dia pode literalmente o mundo inteiro mudar por causa disso. Então, literalmente, a temática é perfeita pra energia e encaixa como uma luva, e foi muito bem usado na sua série. Então, pra mim, ele é Caraca, que é essa aí? 100% completo. Aquela água, galera. Cadê, mano? Atelopsia. E bem aqui eu vou estar falando o nome dele meio errado, mas eu não sei a pronúncia real, então eu vou ficar trocando entre as duas. Mas, continuando. Esse é um dos grandes da comunidade, e por boa causa. A atelopsia é muito parecido com a Sadako/Samara, com aquela ideia de uma fita amaldiçoada que dias depois das vítimas... Caraca, mano, parece elas sempre morrem de uma maneira completamente inesperada. E a temática dessa criatura é um dos clássicos que faz criaturas no Ordem. Muito Samara, como que é clássico, hein, velho? Inspirado de coisas de terror já bem comuns aqui, como eu disse anteriormente. Caraca, tipo... Que até elas mesmo aparecem tubo de TV, velho. um exemplo do paranormal no primeiro trailer de Ordem, sim, original da primeira temporada, aquele mesmo dos leões e supermercados, o lendário. Por isso, a base dele já se encaixa muito bem no universo de Ordem. Casos de crimes e mortes nunca completamente compreendidos, que são deixados e os seus casos são fechados pela polícia,
e que o setor de crimes inabituais tem que entrar no meio é uma base, basicamente. Caraca, aqui foi o primeiro, né? A primeira Você pode fazer temporada, né, velho? sendo até uma história que encaixa perfeitamente em histórias de agentes de ordem. Talvez, como um policial, você mesmo ficou tão encucado com um caso de assassinato sem explicação que a pessoa literalmente fez nada de errado, não tinha conexão nenhuma com máfia, com nada, e só do nada morreu. E você vai afundando nessa investigação, indo, sem explicação, e quando você tá próximo a se tornar a próxima vítima da telópsia, a ordem intervine e salva você disso, e ao mesmo tempo você entra para a ordem. É uma maneira muito legal de conseguir criar um personagem e já falar pro seu mestre, mano, eu quero ver esse daqui na temporada, eu quero ver esse daqui na campanha, hein? Mas vamos dizer que você não era um marcado e você não teve muita sorte com a ordem. Você viu essa fita dessa investigação, os dias passaram e a criatura aparece. Bem, o que ela faz? Caraca, mano. O principal da telópsia Imagina, é a mesmo, sua mano. habilidade Ordem é de doideira navegar isso aí, né? em Tipo, desfazer e reaparecer as lendas urbanas em se tela tornar em uma real, distância velho. grande, podendo ter uma mobilidade imensa e explicando por que todos que veem sua fita eventualmente se encontram com ele. E depois que ele sai, ele pode ter sua própria tela na sua cabeça usada para hipnotizar os alvos, causando dano de sanidade e deixando eles confusos, que isso faz os agentes completamente perderem controle do personagem, fazendo ações completamente aleatórias baseadas no dado. E também, se eles continuarem recebendo essa habilidade, eles eventualmente ficam até fascinados, fazendo que eles possam fazer nada além de ficar olhando pra tela paradaço. E nisso, a Caraca. telópsia pode aproveitar para capturar Tipo, o alvo na sua tela e ilusão, prender ele ilusão, dentro velho. dela, recebendo dano de sanidade a cada turno que fica preso dentro da tela e só pode sair se a criatura for danificada o suficiente pelos outros membros do grupo. Muito parecido com o que eu tinha falado do profundo de conseguir tirar a pessoa de dentro. E mesmo que a telópsia Peraí, o quê? Peraí, tá. É isso aí mesmo. que eu tinha falado do profundo de conseguir tirar a pessoa de dentro. E mesmo que a telópsia nunca tenha aparecido oficialmente na série, a sua fita já apareceu na TV Varminhos Sinais do Outro Lados, que foi prontamente destruída. E essa inclusão já foi até perguntada pro próprio Selbit, que ele tava pensando com essa fita, que a gente pode ver um trechinho agora. Achando a fita do telopsia. É. ok. Nossa, Engraçado. que pânico. Nossa, sabe, eu gelei de um jeito. Produtor, né? Eu só Escritor aí botei também. aquela fita do telopsia porque eu não parava de ver teoria de que tinha o telopsia, mesmo não tendo nenhuma boa. referência ao telopsia. Boa. Era só o fato de, tem fita VHS, é o telopsia, é 100% telopsia. Falei, mano, Então vamos pôr ele. eu vou botar só de sacanagem, vou botar essa fita só de sacanagem, as pessoas... Eu sabia que era o telopsia, só pra destruir ela 10 minutos depois. Só para as pessoas, mano, pra elas pararem com essa ideia de que é o telopsia, que eu não botei nada a ver com telopsia. E faz sentido, né? Com a ênfase absurda de TV na temporada e o próprio estrangeiro sendo uma criatura que a gente já tinha visto no livro anteriormente, o hype de mais criaturas do livro aparecerem na série tava muito grande, então todo mundo tava pedindo a telópsia. Eu entendo o hype. A telópsia tem muito potencial em ordem, podendo criar grandes linhas de investigação e ótimas cenas. Não é à toa que já Caraca. tem filmes sobre esse tipo de criatura, e uma luta com ele também é bem interessante, uma boss fight. E mesmo que eu tenha colocado um monte no S, essas criaturas de energia realmente conseguem todas carregar uma temporada separadamente. E Ô, merecem mano, então energia é um negócio embaçadíssimo, cara. o Criatura de energia. tempestuoso. Ô, olha esse. Bem, eventualmente... Extremamente tinha que poderoso, chegar já numa vi na criatura lista. sangue. E o Não é design de muito sangue no foda. sentido literal da palavra, mas é parecido com a Caraca. maior parte dela. É. O tempestuoso é uma anomalia que só pode aparecer em condições bem específicas. Em uma área com uma membrana bem fraca, esse bicho é- tem um reservatório imenso de energia, como o exemplo que o livro dá de uma Olha usina isso, mano. nuclear. 350, A é? partir disso, a energia acumulada pode se tornar um tempestuoso, que é o mais próximo que a gente vai ter de literalmente uma bomba atômica como uma criatura. Porém, além de um design uma meio bomba legalzinho, atômica. ele não tem nada demais. A ficha dele não tem nada de extra. Ele pode usar habilidade de alcance maior que o normal, pela radiação dele ser basicamente um espírito que segue ele, fazendo poder aumentar o alcance das habilidades dele. Ele também pode usar algumas explosões radioativas e ele tem uma aura de radiação em volta dele que causa dano constante. Pô, esse bicho aqui é Fazendo a puro, batalha puro dele poder. ser nada mais que número. Ele só dá dano, dano e dano e dano e mais Isso, dano isso, é. com dano. Sendo que ele também só tem um turno. Então o dano dele é absurdo, mas uma parte das vezes contra grupos preparados ele não vai... Como é que se defende isso, tão velho? perigoso assim. Ele passa a mesma vibe do Kerberos de sangue, uma criatura que tem uma condição extremamente específica para ser invocada e precisa ser uma membrana muito fraca, porque ele é um VD tão gigante que precisa Defende ser um Sol do grupo Inferno. dedicado ou como assim, tipo, uma destruição absurda numa usina, tipo, mano, precisa ser literalmente Explosão. Chernobyl pra essa criatura realmente brotar lá. Então é uma coisa muito específica, igual o Kerberos, que só pode aparecer quando estiver realmente no inferno, logo antes do diabo.
E com um combate tão genérico quanto o Kerberos também, ele eu acho um pouquinho melhor talvez, que você pode dar uma história mais não tão genérica, porque o Kerberos já tá fixo ali da maneira que ele é, que tipo, dá pra você fazer que a pessoa queria criar esse tempestuoso, ou que foi realmente uma condição tipo Chernobyl que ele apareceu, mas no final de todas elas... Seria tipo a galera indo lá de Chernobyl pra investigar. Que só apareceu porque tava muito ruim a membrana. Que, tipo, não tem nada demais, cara. Então, infelizmente, até ele conseguir mais informação sobre essa criatura, a gente conseguir mais assunto pra falar dele... Caraca, esses bichos absurdos, será que vão aparecer algum dia, velho? A anomalia. Existe uma lenda de uma dimensão alternativa. Um espaço que poderia ser acessado por puro acaso. Uma possibilidade minúscula, inacreditável, de que ao interagir com uma passagem, você poderia eu tô em cima do acessar texto, outro velho. lugar que não pretendia. Como se todas as vezes que as portas dos elevadores se abriram, ou quando você se prepara para sair de casa, ou até mesmo quando abre o micro-ondas para pegar comida, você estivesse jogando na lotérica de probabilidade anárquica. E se seu infortúnio for inacreditável, você terá sido escolhido por uma anomalia. A nossa pseudo-relíquia da vez é o 0,0000001% de chance. A mais rara que todas as skins mais cobiçadas dos gachas da vida. E por isso não há nada concreto sobre a anomalia. Todos que tiveram a sorte ou o infortúnio de simplesmente ter se deparado com ela foram nunca mais vistos ou entraram num estado catatônico ao vê-la. A anomalia é como se fosse uma dimensão alternativa, que é um ser, ainda é uma criatura e sabe muito bem o que tá fazendo. A anomalia possui um corpo físico e desprezível e é escondida atrás de uma imensidão de energia paranormal. Ela é imune a danos de todas as condições e a anomalia não faz testes e não age da mesma maneira que outras criaturas. Sua própria existência é uma impossibilidade e um confronto com ela é surreal e indescritível. A única forma de derrotá-la é resolvendo seu enigma do medo, que é algo que a gente chega logo. Mas isso explica todos os status dela. Com mais de 1000 de vida, imunidade a dano e todos os efeitos, a maior parte dos atributos dela literais não existirem, ser literalmente só cruzado na ficha dela, ela não age e nem vê normalmente. Basicamente, quando você abre a porta e você é sorteado naquele... Doideira, hein, velho? Caraca! E acaba realmente invocando uma anomalia e aquela ser, aquele próximo plano que você entraria na porta da sua casa pra sair pro mundo, pra ir pro trabalho, tudo aquilo se torna a dimensão da anomalia e ela aparece na sua frente. E agora, mesmo se você fechar aquela porta que cara, você tem que ser um sortudo, hein, velho? De fazer as ações delas, toda vez que você abrir outra porta, vai ser a anomalia, deixando você basicamente preso naquele local sem nenhuma passagem para sair para fora. Então, o combate se torna inevitável. A anomalia ataca primariamente de maneira mental, com o próprio deslumbre do seu próprio ser já sendo incompreensível o suficiente para mortais, causando grande dano mental, e caso um ser zere a sanidade desse jeito, ele é consumido para a dimensão dela. Ela também pode manipular ondas eletromagnéticas, fritar e fazer explodir qualquer objeto eletrônico no alcance, e como se não fosse suficiente, a luta não é somente com uma porta. Mesmo que alguns já tenham dificuldade somente com uma porta normal, por detrás dela, a anomalia também pode invocar criaturas de energia. Eu tô ligado que tem um meme aí, meme não, é? Totalmente à vontade do freguês. Mas tem na comunidade um negócio sobre essas portas, velho. Anárquicos ou um anomiático, ou até mesmo um espectro inesquecido. Acho que é até com o Thiago Fritz, né? A partir do último personagem que foi consumido pela anomalia. E claro, ela pode fazer todas essas 3 ações todo turno, então é melhor conseguir para ela, não? Vem, voltando pro seu enigma do medo. Vamos lá, né? Como é que derrota isso aí, velho? De uma relíquia que não tem escrito em pedra. E fica mais a ideia do seu mestre colocar na campanha que você está jogando. Mas tem uma ideia base muito maneira. Que a única forma de você conseguir revelar esse corpo, esse objeto físico da anomalia, que pode ser realmente destruída, que tem vida, é necessário adentrar sua dimensão, passar pela porta e realmente conseguir entrar dentro dessa imensidão caótica que é a anomalia. E você vai ter que se aventurar por lá, mantendo sua sanidade enquanto tenta resolver o mistério aquisito do mestre. Pode pensar como uma Dimensional Door do Minecraft, se você já jogou esse mod. Ou uma dimensão com diversos locais aleatórios, podendo combinar os jogos do anfitriões com locais sem sentido da TV Varminho e conseguir achar uma verdade por detrás daquela loucura dessa dimensão e conseguir achar a anomalia. Mas no fim, é tudo a partir do seu mestre. Se ele quiser que seja literalmente só o mundo real um pouquinho diferente dentro da anomalia, ele também pode fazer, que eu acho que é muito interessante.
A anomalia tem muito potencial. Caraca, Além mano, desse enigma do medo pô, muito da hora cruzado, você pode essa criatura, literalmente velho. pegar Caraca. um D100 e girar ele toda vez que seu grupo abre uma porta. Oh. E se tirar 100, uma anomalia aparece. Fazendo que tenha muito potencial para grupos de Nex alto simplesmente trocar totalmente a campanha de uma hora para outra, botando aquela coisa maneira de aleatoriedade da energia e do RPG. Ah, com Mas tudo mod. que eu posso dizer é que é melhor tomar um pouquinho de cuidado da próxima vez que você for chutar uma porta. Absolutamente. Caraca. S tier também. Doideira, mano. Criatura que. Anfitrião. Pegamos. Nossa, que mal educado. Deixa eu nem falar o nome dele próprio totalmente, mas tudo bem. Mas calma aí também, Tá velho. lidando- Não, tipo, galera, doideira, mano. É outra criatura aí, um criador de dimensão, velho. Caraca, mano. Em ordem tem uns bichos tipo cabuloso, velho. Que só tem que vencer com Porque um ele já enigma, velho. conhece. Depois eu vou ter que dar uma quebradinha. Aí, anfitrião, na agora. espada. Doidão. Mas bem, voltando, o anfitrião, também conhecido como Anfitro, Gaius, Aeneas, Liber, Silenos, Plautus, Demônio Virtual, Feioso ou Sempre Francisca mudando de Party, forma. ou também o mais conhecido por nós, Arnaldo Fritz. O anfitrião é a relíquia de energia. Caraca, e é mano, um doideiro o caos Arnaldo Fritz. decorado. Brincalhona até demais, Pornô, escrito por si mesmo como tendo uma personalidade interessante. O anfitrião surge como todas as outras relíquias, a partir de alguém empunhar o item que a entidade em questão está atrelada e ao se render à sua influência. E, interessantemente, o anfitrião é a relíquia que a gente mais teve contato. Parte por ele junto do Sete Pele gostar bastante de falar com mortais ocultistas, através geralmente de mensagens eletrônicas e outros dispositivos, mas também por causa da sua personalidade Caraca, falante, o que já Luba. dissemos anteriormente. Na série, ele é a única relíquia que foi confrontada e morta pelos agentes. Então temos uma ideia, basicamente, da luta dele inteira. Aqui o Sendo spoilerzão dividida foi em bravo, hein? 2 atos aqui no livro. Ato 1 consiste nele dividir entre seus 5 hospedeiros do anfitrião sem ser o atual. Cada um desses possui as mesmas estatísticas do anfitrião, mas possuem 250 de PV e cada resistência para 20 de dano. E cada um tem suas habilidades específicas que tem seu nome na própria ficha, fazendo que eles não possam usar qualquer habilidade que tem na ficha do anfitrião, apenas as que tem o nomezinho deles escrito. O anfitro tem a mais clássica, que é o teatro, que ele envia uma imagem de texto praticamente incompreensível para a mente do alvo, e ele deve decorar em poucos segundos e restar com perfeição. Caso ele não faça isso, ele sofre 10d6 de dano de ponto mental, com uma resistência para anular esse dano, de vontade 45 DT, ou Artes 35 de DT, que além de ser bem divertida fora do roleplay, como a gente já viu na própria série, é interessantemente a única resistência de arte do jogo inteiro, e eu sempre lembro pra essa habilidade quando eu olho pra perícia. Depois temos o Aeneas, que dispara chamas e um cone em alcance médio. Todos os seres nessa área sofrem 10d6 mais 20 dano de energia, com reflexo de Caraca. 45 pra reduzir a Olha metade. que eu tô me tocando que os bichos tá tudo junto, Ele velho. pode fazer um ataque padrão, mas caso ele acerte, ele escolhe 2 jogadores próximos pra decidir quem que leva o dano. Daí que vem o nome da habilidade, Romance Forçado, que a gente também viu na série. Plautus é o mais simples, com um ataque que causa mais dano em alvos desprevenidos ou flanqueados, simplesmente um ladino, só que em ordem paranormal, e o dano dele é bem alto por causa disso. E por fim, Silenos, com o corte de água, que além do dano, deixa você asfixiado, que no ordem faz que você tenha que fazer o teste de fortitude ou ficar inconsciente, Caraca, tomando velho. 1d6 de dano cada turno que você está inconsciente sobre esse efeito de asfixia. Esse ataque basicamente simula você estar inconsciente embaixo da água no Ordem, que é bem interessante e a asfixiação é bem pouco usada no Ordem em geral. Esse primeiro ato, os 5 lutam juntos e acabam quando todos são derrotados, que, quando acontece, nós vamos para o ato 2, que o anfitrião se junta novamente e o seu hospedeiro Nossa. atual com vida cheia é reconstituído e tem 3 ações padrões que podem ser usadas em qualquer habilidade Caraca. de qualquer anfitrião, ignorando aquela regra de ter um nomezinho na frente. Além de ser necessário, por habilidade, tocar sua música tema, que faz todos os seres em alcance longo tomarem dano mental. Que junta sua habilidade de roleta maluca, que também só afeta seres distantes, mas estranhamente, de todas as roletas que a gente viu até aqui nas criaturas, a do anfitrião é a mais chata, só com alguns debuffs variados que não alteram tanto assim. Tipo, são fortes, vão tirar a parte de perícia sua pro resto da luta, só que não é nada muito divertido de rolar, é literalmente só debuff pro player. Então, Essas duas habilidades são passivas e acontecem em todos os turnos, fazendo que a luta dele consista em usar as habilidades dos outros anfitriões pra Aí o conseguir bichão lidar vai. com os players perto dele e as habilidades passivas dele pra lidar com os players de longe. E com eles com 3 ações, faz que realmente Caraca, a Magistério seja um tava no meio boss fight aqui, bem é ela, né? difícil,
sendo que o anfitrião ainda consegue dar um dano muito alto, ainda mais usando as habilidades bem. E depois de ser derrotado, é basicamente isso, a não ser se quiser pegar emprestado da série a tradição de família pra completar a luta e terminar com aquele estilo explosivo que a gente viu. Com isso tudo, o anfitrião do livro tem bem menos habilidade que ele tinha na série, com vários hospedeiros não tendo todas as habilidades na série, que tipo, cada um tinha 3 a 4 na primeira luta, mas também não tem problema, já que você pode fazer um homebrew rápido, vendo mais ou menos o que tem escrito na wiki. Que, tipo, é ruim quando tira habilidades do livro, mas o anfitrião já tem muita habilidade, então pelo menos não é o mesmo caso do Minotauro, que literalmente perdeu 75% da ficha. Ao mesmo tempo, é uma boss fight boa pra caramba. 2 atos diferenciados, variando a habilidade, dá uma boa briga de chefe e realmente faz parecer que é uma luta de boss, sendo que seus players nunca vão ficar chateados, tipo, de literalmente o cara só tá batendo embora, batendo embora, batendo embora. E literalmente só repetindo 6 turnos seguidos, você literalmente batendo tua cabeça contra a parede. Essa luta realmente se diferencia muito e faz ela ser bem memorável, como a gente tinha visto. E junto no anfitrião, sendo um amostradinho igual a mochila de criança, dá pra incorporar na história muito fácil, como aconteceu em Calamidade em si. Basicamente, qualquer coisa, o anfitrião gosta de ficar falando com os ocultistas dele. Então, é de boaça você só colocar ele mandando mensagem, mandando DM pra qualquer um dos seus players. Já que o único objetivo dele, no final, é que uma constância aconteça. Que o caos sempre esteja ao seu lado. Caraca, mano. E com isso, Muito terminamos brabo. todas as criaturas do livro base e a gente pode ir diretamente para os extras, aqui as criaturas que não estão no livro em si, mas já apareceram na série ou em marca-páginas. Então, vamos lá. Começando com o Traumático. Essa criatura vem da missão do Reino da Caraca. Morte e eu gosto muito da temática dele. A aparência dele é de uma amálgama de diversos corpos transformados em mano. plasma, originado de acidentes em massa como desastres naturais. Já usei essa criatura como até o inimigo principal em um acidente enorme dentro de uma hidrelétrica, e na sua missão base também é um acidente de avião. Então dá pra dar bastante variedade aqui pra como ela se origina. Que é muito bom porque a origem dele é o principal da criatura. O Traumático, por natureza, é efêmero. Quer dizer que ele não dura muito tempo, porque os corpos são facilmente desfeitos com o tempo, o plasma vai desfazendo. Então ele precisa de mais vítimas. E para conseguir mais almas que se juntem a ele, ele precisa achar pessoas que sofreram o mesmo tipo de acidente que originou ele, não podendo consumir qualquer pessoa. Então, se ele foi criado por acidente de avião, ele só pode consumir vítimas do mesmo tipo de acidente. Então, ele tem até habilidades que podem influenciar e fazer que esse acidente se repita. Podendo até usar um exemplo de como se um avião cheio de gente caiu numa ilha e causou a morte de vários. E o meio da tripulação, logo antes deles caírem, enfraqueceu a membrana o suficiente para suas mortes gerarem o Traumático. Agora esse Traumático é preso nessa ilha, e ele ficaria ao longo do tempo se desfazendo, gastando energia ainda vital, né, meio plasma que transformou os corpos. E então, para ele sobreviver, ele usa suas habilidades para gerar um campo de energia em volta da ilha, fazendo todos os aviões em volta caírem quando ele passa, para poder ter mais acidentes e ele conseguir consumir mais vítimas. Fazendo Eu não tô imaginando no Triângulo das Bermudas. Mas o conceito de uma Peraí, o que ele falou? Pronto, como é? E ele consegue consumir mais vítimas. Fazendo basicamente um estilo Triângulo das Bermudas. Mas o conceito de mano, uma é isso amálgama mesmo de que eu ataque, falei. basicamente que sempre tenta replicar o seu desastre pra ficar viva, é muito maneiro de conseguir. E é Doideira, interessante pra mano. caramba de derrotar e conseguir impedir novos desastres. pra A quem- galera de ordem tem que ir logo lá, senão esse bicho Essa imagina, ideia mano. básica, eu dei o exemplo de um avião, mas você pode usar Isso, básico pra velho. qualquer tipo de desastre em massa que fica se repetindo. Navio sem afundando, sentido nenhum, caraca, para as mano. autoridades. E nisso chama a ordem pra lidar e você acaba Titanic, um velho. Traumático que tá causando tantos desastres iguais acontecendo na mesma área, que dá uma investigação bem maneira também. E por isso, essa criatura pra mim são uma das favoritas, você pode colocar em basicamente qualquer lugar. Eu não sinto que ela tenha um diferencial muito grande, ela ainda é genérica por natureza, mas pra mim você só colocar ela como um inimigo pra uma missão Investigação. pequena ou como um mini boss é muito bom. Então pra mim, vai pra um sólido A. É. Depois temos os empecilhos, esses vêm do marca-página de ordem, com a artezinha que você tá vendo aqui, não sendo oficial, já que eles não têm uma. Essa é feita por Lila Bren, o link do Reddit dela tá na tela e na descrição, mas o empecilho Oh, eu tô em cima. é bem simples. Eles são duendes, Aí. gnomos Tô não, ou ué. os carinhas. Simplesmente a ideia de um ser mágico que chega na sua casa e destrói algo quando você tá dormindo, por exemplo. Se você já jogou The Sims, eu tenho experiência só do 4, mas de vez em quando aparece aqueles gnomos do nada e destrói tua TV, cozinha e tudo. Esses Ô, são basicamente os empecilhos. Eles não vão te matar porque essa não é a função deles. Na realidade, o que eles querem é causar loucura ou causar enfraquecimento da sua equipe, Vai dar logo uma destruindo os bicuda. equipamentos e armas. Uma mecânica que é até pouco usada no Ordem e pode ser usado para missões menores, como a investigação, de, por exemplo, descobrir
descobrir porque toda vez que acontece um crime, os carros das polícias da cidade simplesmente sempre param de funcionar. Os pneus estão furados ou o motor simplesmente para de funcionar. Ou até mesmo botar um desses carinhas pra ficar seguindo o grupo e ficar brincando com os itens dele, até mesmo fazer uma missão secundária pra lidar com o empecilho, né? Quando os players ficarem de saco cheio, os bichinhos chatinhos, toda hora mano. que eles dão um descanso curto, eles veem que todas as armas do grupo estão quebradas. No fim, a ideia é muito simples e boa e encaixa totalmente na energia, mas não é nada de absurdo e é mais um inimigo basicamente totalmente secundário, né? Não tem como você ser o principal de uma série. E eu não acho que realmente, pelo menos... Aquele bichinho chato, velho. Tipo do Minecraft, você não dormir, essa bomba daquele morcego aparece. Então, vai de B. O Aberrado Elétrico. Caraca, que Esse daqui isso, tem mano. uma história interessante, mas, tipo, fora da temática de ordem mesmo, fora do universo. A primeira vez que a gente viu ele foi no Segredo na Floresta, e ele é muito parecido com uma aberração de carne, com uma boca na barriga, e a sua origem em universo, ele é uma criatura comum de morte. É isso eu ia falar, parece muito de sangue, né? E todas as primeiras criaturas de cada elemento. Esse elétrico era paciente específico do Dr. Verrucht no sanatório de Carpazinha, que tinha o poder de afetar luzes locais e manipular a energia para poder flutuar. Além disso, o intuito dele era consumir simplesmente vítimas com a sua grande boca. Mas, bem, ele não tem muito extra além disso. Ele é uma aberração de sangue diferenciada sem muito extra. O fato mais interessante dele é que o próprio Selbit achou que ele era tão desinteressante que ele foi cortado do livro pra poder entrar outra criatura que o Selbit achou que seria mais interessante. E bem, foi substituído. Sobrou nada pra por um criatura, elemento de mano. energia e sangue que foi o infecticídio. Que eu tenho que dizer que a troca realmente valeu a pena. É. E bem, ele sendo um copia e cola do aberrado, Pô, da hora o ele design. já é um Da hora, erro da hora. por mim. Ele desce mais um pouco pro C, por ele não ter nada de especial. E, infelizmente, fico acabando até triste que o próprio pai dele recusou ele pra entrar no livro. Tadinho do meu mano. Existidos de energia, uma variação do existido normal de conhecimento, só que em vez do de morte, que a gente já comentou no outro vídeo, ele é menos bombado e ele é, bem, de energia. Ele tem uma forma parecida com o do perturbado e legitimamente meio que pisa o pé na temática dos outros fantasmas de energia. Que ele tem um design zica, mas o existido de energia não tem nada de novo. Ele só literalmente é um existido normal que por algum motivo os scriptas ou outros ocultistas decidiram deixar o anfitrião brincar também. E pessoalmente, eu não sinto que ele combina muito a junção aqui. Ainda mais porque a gente não tem informação nenhuma de como fizeram isso. Então a única coisa semi-interessante era a habilidade que ele tinha de abaixar a sorte do jogador e deixar ele com azar. Mas aquilo ali foi na época que a gente tava usando ainda um sistema muito parecido com o Cthulhu, usando D100s. Então, tipo, nem sei como é que isso transferiria pra série de hoje em dia, e naquela época também era só desvantagem, então nem é tão interessante assim. Então, por mim, eu não acho que ele cumpre nenhum dos dois objetivos. Ele não é interessante com o existido e tipo, como é que eles juntaram energia e conhecimento e, tipo, não tem nada de bom de nenhum dos dois lados. Pra mim, a criatura é bem jogada de lado. Então, ele vai se juntar ao seu irmão existido de morte no The Tier. Só tem opções melhores de fantasma, que a gente vai falar agora mesmo, se você quiser. Uma combinação mais inteligente de energia. ECOS, ou simplesmente Ecos, esses são os NPCs, bem entre aspas, do Enigma do Medo. Que a Mia pode ver ele usando uma lanterna especial e escutar eles através de chiados de rádio. Eles são bem parecidos com o Espectro Inesquecido, seguindo a mesma ideia de memórias dos mortos que ainda estão presos na realidade, mas ele não tem aquele negócio inteiro de ter que ser marcado para poder serem evocados. E como eu disse anteriormente, o nome deles é uma sigla que tem o nome completo de Espectros Canalizados em Ondas Sonoras. O diferencial deles é que eles podem se comunicar através de rádios, que no jogo é feita para dar dicas e recriar conversas entre os personagens que já se foram, normalmente tendo vários ecos do mesmo personagem em vários lugares diferentes. E por isso se diferencia do Inesquecido, que na minha visão, eles não são só memórias recriando mortos do passado, mas sim como se fosse uma foto congelada de um momento importante na vida da vítima que o paranormal prendeu e agora reverbera essas palavras para sempre, como um eco em si, que faz todo sentido como nome. Mas nem todos eles são dóceis, e aí que entra a versão inimiga deles, os espectros corrompidos, que são aqueles que realmente atacam os agentes, geralmente não de maneira física, mas sim de maneira mental, aparentemente protegendo suas lápides, já que eles não podem ser realmente derrotados por ataques físicos e depois de um tempo eles vão voltar, ao não ser se você realmente destruir o túmulo para eles morrerem de vez. Pra mim eles funcionam muito bem, na realidade eu diria que eles são a versão mais robuscada do existido de energia que a gente acabou de falar.
A ideia de repetição e uso de ondas de rádio encaixa muito bem com a energia, e relembrar memórias e pontos importantes da história é bem conhecimento, não tem como dizer que não, fazendo uma combinação ser muito boa, assim podendo agir como uma pista na versão padrão, ou até mesmo como inimigo na versão corrompida, e até mesmo você brincar com aquele negócio de existido, deles serem aliados ou neutros em certo ponto, e depois você faz uma coisa errada ou mexe com eles, eles acabam virando inimigos. Da hora, Dá essa pra dinâmica. adaptar facilmente pra uma O versão bicho é energia Principalmente e conhecimento, os melhores cara. espectros, e eu acho que tem um lugar muito Da hora, bom da hora. pra mim, vai de um sólido A. Esse daqui, hein? Fragmentado. E pra finalizar, temos um big spoiler do Enigma do Medo, mas meio que já apareceu no primeiro trailer do jogo, então nem é tanto assim. Esse daqui é o espírito barra memória da Letícia, Caraca. que depois de tocar a partitura da memória Timores, e estando exposta à rachadura no cemitério, ela se tornou esse espectro. Agora, Caraca. eternamente tocando a partitura para conseguir cumprir os pré-requisitos do outro final. Uma versão enorme dos ecos e com muito mais poder e também muito mais memórias. Que quando a luta se inicia, ela basicamente se teleporta a 1000 agentes para outra dimensão, que no jogo é uma série de locais do cemitério com puzzles e inimigos para derrotar para desviar, enquanto tenta chegar num caminho certo para conseguir destruir o túmulo da Letícia. Isso funciona muito bem no Enigma do Medo, e eu acho que é a melhor boss fight daquele jogo, porque combina basicamente tudo que o jogo tem pra oferecer, já que combina a parte de investigação, de você conseguir achar o caminho certo, a parte de desviar de inimigos, e não Mano, foca sério tanto na mesmo, parte de combate. muito da hora, velho. O combate lá não é muito bom, então ele usa os melhores pontos que o jogo tem pra oferecer em uma boss fight. Então é perfeito e algo que pode ser facilmente adaptado pro sistema. Porque pensa numa pessoa que carrega um dever ou uma memória forte, que morreu fazendo isso numa área extremamente afetada por paranormal. Assim, se tornar um espectro fragmentado abre muita opção para qualquer temática, que não precisa ser somente música. Vamos pegar aqui um exemplo. Pode ser sido um grande ator, pensa num espectro do Arnaldo Fritz, caso não tivesse virado um anfitrião, e que ele realmente morreu num incêndio. Que, ao chegar no final da investigação, descobre o túmulo dele e se depara com o espectro dele, Nossa. ainda atuando como o Eric Tufão no palco. E a luta dele manda você pra fazer basicamente cenas de filme dele, com flashbacks do tempo da Ordem e podendo basicamente usar todas as cenas que o sistema tem pra oferecer dentro da luta. Podemos usar investigação, perseguição e até realmente combate em si e investigação pra conseguir fazer uma luta completa, que seria muito bom. As opções são absurdas de boa e, além disso, não tem como deixar de fora. A trilha sonora de Memória Timores é uma banger absurda. E vocês já devem estar escutando ela durante Tô escutando. É doideira pensar que essa era a música que a Tiana tava estourando no meio da noite. Que faz todo sentido, porque o Golias acordava pra escutar. Eu faria o mesmo. Então, facilmente, S tier. Pô, Com brabo, hein, isso, velho? terminamos Pô, o as jogo do criaturas Cellbit ali é muito bonito, velho. eles completam Pixelzinho, a tela, pixelado, bem, pô, da tudo hora. de energia no livro, o pessoal Right, tô no ensina meio. muito criando. É, tô Porque no a meio em temática de tudo. energia encaixa muito bem com dados e RPG em si, já que a energia meio que já vem gamificada. É em cima do D aqui, que é o mais... Deixando aberto pra mais colocar bomba. qualquer coisa mecânica doida que o pessoal quiser nesse design do livro. Então, meio que por isso, ela também vem com muitas criaturas no S e no A. Basicamente, se estiver vendo essa parte do vídeo, eu gosto de pensar que todas as criaturas no S conseguem carregar uma campanha, deixando momentos muito memoráveis e poderiam facilmente, simplesmente ser tudo, basicamente a campanha inteira ser em volta dela. Ou já fizeram isso, né? Como algumas criaturas que a gente já viu na série. E com as mais baixas no C e no D, seriam as que ficam mais esquecíveis e sejam só um inimigo genérico que é jogado pro jogador, que realmente tem uma história, eles mal investigam sobre e realmente não importa muito neles. Estão simplesmente ali pra ser bucha de canhão. Mas espero que tenham gostado. Pô, mas Se tiver esse alguma primeiro do informação C aí, opinião pô, sobre essas criaturas, achei pode cabuloso, comentar abaixo. cara. Talvez alguma do ST é bem pior do que eu pensei, talvez as mais de baixo tenham algumas qualidades boas que elas mereciam ser ditas aqui. Sempre tento ler o máximo de comentário que eu consigo, porque no fim, Bravo. mesmo sendo um nerdão de ordem, eu não conheço tudo e sempre fico feliz de aprender mais. Pô, Então, se o se mano não sabe mais deixar não o like, aqui, ó. se inscrever e Pô, cogitar cara. se tornar um membro, já que chegou até aqui. É isso eu aí, galera. agradeceria O link muito. aí vai estar na Agora descrição aí, vamos mano. aos membros que ajudam diretamente Aquele na apoio. produção desses vídeos. Olha lá, CG, vídeozão brabo, velho. Galera, mano, é muito doideira aqui, né? A questão do universo das criaturas, né? Dos elementos, mano. Caraca, o tanto de possibilidades que tem, né, velho? Só vendo aqui do elemento de energia, cara. Caraca, eu já dá aquela expansão, né? Já viu de sangue e de conhecimento, mano. Aí de energia já deu aquele leque assim, que doideira, velho. Tipo, né, tem aquela criatura que, né, se acontecer uma tragédia com várias pessoas, mano, né, cria uma. Aí, moleque, essa criatura com o tempo, né, se elas, tipo, começar a perder as forças e tudo mais, ela cria um domo que faz com que outra tragédia aconteça, mano, pra ela se fortalecer. Caraca, que doideira, velho. E as outras criaturas também, muito interessante aí, né, que dependendo da tragédia e tal,
os bichos, né, renascem. Caraca, muito doido, velho. Pô, galera, a curiosidade só aumenta de saber como é, né, o combate ali na série. Ver como é que é a dinâmica, né, entre os jogadores pra vencer as criaturas, mano. E, tipo, teve a batalha contra a Relíquia, cara, que eu fiquei ali, caraca, é uma novidade nova, porque eu não sério, se aparecer algum vídeo que eu já vi, mano, eu não me lembro. Vocês estão ligados que a memória é ruim, mano. Mas assim, eu não me lembrava que, tipo, ó, a Relíquia da Energia, mano, ela se dividia em 5, assim, se dividiu em 5 pessoas, né? Aí, pelo visto, foi se juntando, né? Aí sobrou o quê? O Arnaldo Fritz e aquele cara lá que, mano, eu já me esqueci o nome. Mas, mano, caraca, doideira isso aí, cara. E a Ordem conseguiu derrotá-lo, né? Através, provavelmente, do Enigma, né? Galera, achei muito da hora aqui com essas criaturas de energia, mano. Ver quão interessante elas são. E, mano, o vídeo da CG aí vai estar na descrição, o AGC, meu Deus, a AGC vai estar aí na descrição, beleza, galera? O link do vídeo e do canal. Mas galera, vou me despedindo por aqui, espero que vocês tenham gostado do react, deixem um like, se inscrevam, ative o sininho pra perder o detect e valeu, falou, até mais galera.